estão os seus planos para 2025? E como foi a realização dos seus planos de 2024? Ou será que você não realizou? Como é que foi por aí? Me conte. Eu sou Carolina Freiner e eu estou aqui para te mostrar como que eu faço ano após ano para poder planejar o meu ano e atingir tudo que eu desejo atingir. Então vamos começar. Sem mais delongas, eu vou começar a apresentação do plano perfeito para 2025. E por que perfeito? Porque nele nós vamos avaliar as variáveis do seu dia a dia, do que você deseja alcançar, de como está a sua vida hoje, como que é o seu dia a dia, né, no passado e agora, para saber se ele realmente é viável ou não neste ano. Se você vai precisar estender o prazo, se você vai precisar fazer alguma mudança na sua vida, enfim, para que ele realmente seja atingível nesse ano de 2025, sem frustrações e também sem desistir no meio do caminho. E para começar, eu vou mostrar para você a agenda desse encontro. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a importância do planejamento. Depois, nós vamos para o processo passo a passo. São 5 passos que você precisa fazer apenas para você traçar o seu plano. E depois, nós vamos falar sobre os desafios mais corriqueiros. O meu público maior, de mais contato, são mulheres casadas. Então, eu vou trazer aqui muito dessa visão das mulheres casadas, mas também eu vou falar um pouquinho para as mulheres solteiras e os homens são super bem-vindos por aqui, porém, adaptem aí para o seu mundo, tá bom? Já começando com a importância do planejamento, por que o planejamento é importante? Então, primeiro, porque vai te ajudar a priorizar o que realmente importa na sua vida, o que você realmente deseja alcançar e conseguir falar nãos mais fáceis para o restante das coisas ou para as pessoas. 2. Ele fornece clareza e reduz a sobrecarga, ou seja, você já sabe o que você precisa fazer. Você não precisa ficar pensando todos os dias o que você vai precisar fazer ou não para chegar onde você quer chegar. Então, fica mais fácil também de você definir. Se eu não fizer tal tarefa, vai impactar no meu plano. Se eu fizer tal tarefa, vai impactar no meu plano. Então, você consegue descobrir o que você vai fazer ou não. Então, basicamente, é essa a importância. E também te dá um senso de direção e propósito. O que é propósito? O propósito é o que você se propôs a fazer. Então, o seu objetivo. Eu não estou aqui falando do propósito da vida, do que você nasceu ou não nasceu para fazer, mas eu estou aqui para falar do propósito que você deu aquele ano, de onde você quer chegar, para onde você quer ir, o que você quer fazer, tá bom? Então, é nesse viés do propósito que nós vamos trabalhar por aqui. A segunda parte da importância do planejamento, ela entra um pouco nos desafios, principalmente das mulheres, quando elas não têm planejamento. Uma principal parte é a dificuldade de alinhamento com o marido, com o namorado, com o parceiro. E aqui eu acredito que possa entrar o do homem também, porque muitas vezes a gente quer ir para algum lugar, a gente tem uma visão para nossa família, para nosso relacionamento, para nossa vida em geral, e o outro que está conosco não sabe exatamente isso, a gente não comunicou para ele e a gente não está alinhado. Então, possivelmente, um vai querer ir para um lado e o outro vai querer ir para o outro. E isso acaba dando afastamento nas relações. Então, é muito importante que a gente tenha um alinhamento com o nosso companheiro. A dificuldade de alinhamento entre os objetivos pessoais, familiares e profissionais. Tá? Então, aqui o profissional vai estar dentro do pessoal e também familiar. Então, depende do momento de vida que você, mulher, está ou você, homem, está. Então, se você tem um filho pequeno, se você tem um filho maior, se você tem tempo, se você precisa trabalhar, se você não precisa. Então, tudo isso tem que estar alinhado. E aí, você vai fazer passos para chegar na vida que você quer. Pode ser que a sua vida não esteja da forma que você queira agora. Mas nesse ano, você pode começar a caminhar para que ela esteja no próximo ano, por exemplo. Então, depende do que você deseja e também para onde a família vai, do que você, com o seu cônjuge, quer para a família de vocês. Então, é muito importante olhar para essa parte aqui e entender qual que é o momento de vida, tá? Para saber se você vai ter que abrir mão de um lugar ou de outro, porque nem sempre a gente consegue fazer com que todos os pratinhos estejam rodando ao mesmo tempo. Às vezes um vai ficar meio desequilibrado e tá tudo certo. E a terceira parte é
a falta de progresso, que leva à frustração. Então, quando a gente tem um planejamento bem feito, a gente não vai ter essa frustração. Por quê? Porque a gente sabe onde nós vamos chegar, o que nós precisamos fazer para chegar lá e como que está indo esse processo. Porque a gente vai definir uma atividade chave para isso. Então, é importante que, sei lá, para você ter um corpo do jeito que você sonha, você precisa fazer uma determinada ação. Que seja um treino, que seja fazer um esporte, que seja comer melhor, que seja o que for, que seja dormir, não importa. Você sabe que se você fizer aquilo, você está progredindo e tem grandes chances de chegar onde você quer chegar. Então, a chave aqui dessa parte é o acompanhamento do progresso e dos anteriores é conversa, tá bom? E a terceira parte aqui, na importância do planejamento, temos os benefícios de um plano bem pensado, que é equilibra o crescimento pessoal e as prioridades familiar e também profissional. Então, você vai conseguir saber, você vai conseguir ficar em paz por abrir mão de uma coisa ou de outra nesse determinado período. 2. Permite que o alinhamento com o marido ou com o cônjuge para os objetivos compartilhados seja feito de uma forma leve, de uma forma gostosa e de uma forma sem cobranças. Então, você vai conseguir ter esse momento para alinhar tudo certinho. E 3, te dá a confiança e o impulso para você chegar onde você quer chegar. Porque você sabe tudo o que você vai precisar fazer de forma simples e você vai fazer. É só isso. Então, agora, bora pro passo a passo. Então, o primeiro passo é você determinar o seu sonho. E aqui pode ser o sonho para este ano, pode ser o seu sonho de vida. Depende de você, tá bom? O meu tem um sonho de vida e aí eu pego uma fatia, né? Vamos supor que eu tenho uma escada para subir até esse meu sonho de vida. Então, eu vou pegar o degrau da escada o meu próximo degrau da escada e eu vou colocar neste ano. É assim que eu faço, tá bom? Mas aí você faz da forma que você quiser. E daí eu tenho uma visão geral de como eu gostaria que fosse a minha vida daqui a alguns anos. E aí eu tenho outros sonhos menorzinhos. Então, por exemplo, uma viagem para Grécia, uma viagem para a Aurora Boreal, uma compra de um carro X. E aí isso eu vou colocando de acordo com a evolução do meu plano durante o ano, tá? Então, nem tudo eu vou conseguir fazer agora, mas eu tenho minha listinha ali, principalmente com as prioridades do que eu gostaria de fazer primeiro. E aí eu vou colocando as coisas de acordo com a minha possibilidade. Daí eu vou realizando um sonho por vez e também vou realizando o sonho grande ao mesmo tempo. Então, aqui a gente consegue trabalhar tanto o seu sonho, né, que você acabou de desenhar ali, e você pode perguntar para o seu cônjuge o sonho dele, ou para o seu namorado, que seja, gente, porque o namorado, a fase do namoro, a fase do noivado, é uma fase que a gente está testando o outro, que a gente está se alinhando para um futuro mais longo juntos. Então, é interessante que você saiba do seu cônjuge, do seu parceiro ali, qual que é o sonho dele, para você saber se vocês estão caminhando para a mesma direção. Não precisa ser o mesmo sonho, mas tem que ser sonhos onde vocês estejam indo para a mesma direção. E a partir dali, vocês vão criar um sonho para a família de vocês, onde vai englobar a sua visão, a visão dele, e vocês vão criar uma terceira visão, que é a visão da família, tá bom? E aí pode ser que no seu sonho esteja algo mais voltado à maternidade, e no sonho dele algo mais voltado ao profissional. Pode ser que no sonho dele seja algo voltado mais à liberdade e no seu mais profissional. Enfim, vocês vão achar ali o meio termo e como vai funcionar para a família de vocês. Não existe uma receita de bolo, tá bom? O passo 2 é a gente entender o que a gente fez até agora para saber se está de acordo com esse lugar que a gente está indo, que a gente gostaria de chegar. E aí, para isso, eu vou te fazer algumas perguntas. Então, primeiro nós vamos avaliar as ações passadas, que é o que você fez no ano passado, que te aproximou daquele sonho que você quer chegar. Então, o que você fez de legal que te trouxe mais perto disso? Você fala assim, poxa, interessante, eu estou me preparando para a realização desse sonho. E o que você fez que te afastou? Poxa, no meu sonho tem
que eu tenha uma saúde boa, que eu tenha energia, que eu tenha um corpo forte para brincar com as minhas crianças, enfim, por exemplo, né? Então tá, só que no ano passado eu não fiz exercícios, eu não me alimentei direito, então isso me afastou. E caso você tenha feito, então isso te aproximou do seu sonho. Então são coisas que você vai listar, você pode listar sobre tudo, tanto para a sua saúde, quanto para o seu profissional, quanto para a questão financeira, quanto para relacionamento, enfim. Você vai listar tudo que tem ali no seu sonho e que você fez no ano passado que te deixou mais perto e também o que te deixou mais longe desse lugar. Em seguida, se você quiser, você pausa esse vídeo aqui e responda essas perguntas, tá bom? Em seguida, você vai responder basicamente o contrário, mas na verdade você vai olhar um pouquinho para o que você respondeu ali no exercício anterior e você vai colocar, tá? De tudo que você colocou ali que te afasta para o seu sonho, o que você faria diferente neste ano? O que é possível fazer diferente neste ano? Às vezes não é tudo possível fazer. Então é alguma coisa que você vai deixar num lugar ali, no papel que você fez, ou numa anotação no Notion, numa anotação em algum lugar que fique salvo, para você saber que, beleza, você vai começar fazendo diferente essas atividades e depois você precisa melhorar essas outras atividades também. Às vezes acaba que uma melhora a outra de tabela, porém, contudo, entretanto, é interessante você deixar essa lista pronta, tá bom? E o que você repetiria? E aí, aqui no que você repetiria, entra tudo aquilo que você fez e que te aproximou do seu sonho no ano passado e também as melhorias que você quer fazer. Então, por exemplo, o ano passado você caminhou todos os dias por 15 minutos. Então, este ano você pode ou manter essa caminhada, ou fazer essa caminhada por mais tempo, ou evoluir para uma corrida, ou então ir para algum outro esporte, né? Que aí pode ser academia, pode ser esporte mesmo, yoga, pilates, natação, enfim, depende de você. São coisas que você vai ou manter ou melhorar para esse próximo ano. Na sequência vem o passo número 3, que é para você escolher a área da vida na qual você vai focar nesse ano. Porque como eu falei, não dá para ficar todos os pratinhos rodando ao mesmo tempo. A gente vai precisar deixar um mais bambolê para poder fazer os outros girarem mais rápido e depois a gente volta e faz aquele que está bamboleando voltar a girar de boa, tá bom? Então, como que a gente faz essa escolha da área da vida? De acordo com o que a gente respondeu nos exercícios até agora, a gente vai conseguir olhar para 3 áreas da nossa vida, que é a financeira, e aqui na financeira entra o profissional, o relacionamento, e aí pode ser consigo, com sua família, com o seu cônjuge, e saúde. Então, são essas 3 áreas. Então, como que elas estão? De acordo com o que você respondeu no exercício anterior, essas áreas da vida elas estão mais encaminhadas, elas estão menos encaminhadas, você está de acordo com o plano que você tinha nos anos anteriores, está de acordo com o que você pretende alcançar esse ano, e você vai olhar isso para todas essas áreas, tá bom? E aí você vai olhar para a área da vida que está mais debilitada, e essa é a área que você vai focar. Então, como que você vai saber isso? Você vai pegar 5 fichinhas, então você tem 5 no total, e você vai dividir essas fichas na saúde, no relacionamento e no financeiro. Então, por exemplo, você nesse exercício entendeu que a sua saúde você já evoluiu a ponto suficiente para falar assim, beleza, agora é só manter o que eu já fiz até agora que tá tudo certo para esse momento da minha vida. Então, você vai colocar uma fichinha na saúde, por exemplo. O meu relacionamento melhorou, mas, poxa, poderia estar um pouco melhor. Então, que tal 2 fichinhas no relacionamento? E 3, né? Como é que tá a sua vida financeira? Poxa, eu poderia ter uma reserva de emergência, eu poderia, sei lá, melhorar alguma coisa no meu trabalho para receber uma promoção. Enfim, você vai olhar ali o que tá nas suas motivações e vai colocar. Então, por exemplo, 2 fichinhas aqui. Então, você não pode ter mais do que 5 fichas no total, tá bom? Para isso daqui. E aí, você vai olhar, poxa, eu tenho 2 fichinhas no financeiro e 2 fichinhas no relacionamento. Qual deles é mais importante? Daí você vai se perguntar, em qual desses 2 pilares eu estou mais defasada? Eu gostaria de melhorar mais, que eu tô sentindo, falando assim, poxa, eu poderia ter um relacionamento melhor, ou, poxa, eu poderia melhorar
o meu financeiro no geral, né, como profissional e tudo mais. Então aí você vai colocar o peso de acordo com isso. E aí o quarto passo é a definição das metas, né, dos objetivos ali que você vai ter no ano. E aí, para isso, eu indico até 5 objetivos. Então, é no mínimo 3 e no máximo 5. E como que a gente vai dividir isso? Então, o primeiro objetivo, ele vai ser naquela área que a gente quer focar mais. Então, vai ser o objetivo principal do ano. É aquele objetivo que, se você alcançar só ele naquele ano, você vai ficar feliz da vida. Então, ele vai ser o objetivo número 1. Então, naquela área que você quer mais trabalhar. O objetivo número 2 vai ser na segunda área, com mais fichas. Então, por exemplo, você falou assim, poxa, meu relacionamento tá mais frágil esse ano, então vou trabalhar no relacionamento. Então, o objetivo 1 é no relacionamento. O objetivo 2 vai ser no financeiro. E o objetivo 3, ele vai ser na saúde, no caso do nosso exemplo, tá? Porque é a área com menos fichas. E esse vai ser um objetivo de manutenção. Então, o que é o mínimo necessário que você precisa manter na sua vida para que a sua saúde mantenha-se como está agora, né? Então, eu preciso pelo menos fazer exercícios 3 vezes por semana. Eu preciso me alimentar bem 6 vezes por semana ou 7 vezes por semana. Enfim, você vai estipular o que você vai fazer nessa área de manutenção. E caso você queira fazer mais objetivos, como que faremos? Você vai colocar o objetivo número 4 também na área com mais fichas, ou seja, no caso do exemplo, no relacionamento. E o quinto objetivo vai ser ou no relacionamento, né, na área com mais fichas, ou na segunda área com mais fichas. Então, ou no relacionamento ou no financeiro. Então, segundo esse exemplo que eu dei para vocês, seria o objetivo número 1 no relacionamento, o objetivo número 2 no financeiro, o 3 na saúde, o 4 no relacionamento e o 5 você pode colocar no financeiro. Então, você vai ter 2 e 2, porém, o objetivo que, caso você não tenha cumprido algum dos objetivos, você precisa ter cumprido é o objetivo número 1, tá bom? E isso vai te dar um gás para você continuar e melhorar. Porque muitas vezes, quando nós estamos no nosso primeiro planejamento, a gente não sabe se a gente colocou uma meta muito acima ou uma meta muito abaixo, ou se a gente conseguiu visualizar tudo o que a gente precisa visualizar no passo a passo para que aquele objetivo seja resolvido, seja atingido. Então, se a gente tiver um objetivo, foco, e sem aquele se aquele não for alcançado, a gente não vai ficar feliz, e ele é o que a gente vai dar mais atenção no nosso ano, fica mais difícil, a nossa prioridade acaba ficando dispersa, e aí é mais difícil de atingir o que você quer atingir. Mas se você tem aquele como principal e os outros como secundários, fica mais fácil de você atingir até tudo, entendeu? E aí, ainda nessa parte de definição de metas, eu vou fazer algumas perguntas que vão te ajudar a ter essas metas, esses objetivos mais claros. Então, vamos lá. Primeiro, os seus objetivos, as suas metas ali, elas estão escritas de forma clara? Se não for algo para você fazer agora, quando você ler daqui 2, 3 meses, você vai entender do que se trata? Então, se não tiver, escreva de uma forma clara. Nem que você precise detalhar, você coloque um título e detalhe o que é esse objetivo, tá bom? Para você saber exatamente o que você precisa fazer e o que você quer atingir no final do ano. 2. Em quanto tempo deverá ser atingido? Você tem uma data para esse objetivo? É muito importante que você tenha uma data. 3. Como será medido? Então, vamos supor, no seu objetivo de relacionamento, você quer melhorar o seu relacionamento. O que melhorar o seu relacionamento significa? Pode significar que vocês tenham mais dates, pode significar que vocês consigam conversar melhor, pode significar várias coisas. Então, o que significa para você? E aí, você vai pegar esse significado e vai falar assim, tá, como que eu posso medir? Nós temos, sei lá, 24 dates no ano. Beleza, então eu tenho que marcar todo mês 2 dates.
para que eu saiba que a gente realmente fez e que realmente eu cheguei naquele objetivo, que eu realmente cumpri, tá bom? Na questão financeira é mais fácil, porque geralmente a gente coloca um número financeiro. Então, como você vai medir? Tanto de salário, tanto acumulado, a conquista de uma casa, a conquista de, não sei, o quanto que você tem investido, enfim. Da saúde, você pode colocar peso, você pode colocar quantidade de treinos, você pode colocar uma melhora na sua saúde, em tal parte da saúde. Então, sei lá, vamos supor, a sua diabetes está tanto, você quer melhorar para tanto, enfim. Você coloca ali uma quantidade, um número de verdade do que você quer fazer. 4. Olhando para essas 3 perguntas acima, o que você quer para esse ano é possível de ser realizado nesse tempo? Então, vamos supor que você colocou que você quer emagrecer 20 quilos, só que você quer isso em 3 meses. É possível? Como que você faria isso? Sabe, vai ser de uma forma saudável? Não vai? Como é que acontece todo esse trâmite? Se for possível, mantenha. Se não for possível, pense. Tá, eu posso fazer isso então, talvez em 6 meses ou em 12 meses? Vai ficar mais plausível? Ou eu preciso estender isso para 2 anos? E aí você vai ajustar tanto a quantidade a ser atingida, como o que você quer atingir, quanto você vai atingir isso, tá certo? Então, é muito importante você olhar para saber se realmente faz sentido nesse período de tempo que você deseja. Se você tiver dúvida, você pode colocar assim, talvez dê por isso, talvez não dê por isso. Aí você vai olhar e vai falar assim, tá, na minha vida, o que faz mais sentido no meu dia a dia? É eu conseguir fazer tais coisas ou eu não conseguir fazer tais coisas? É eu não conseguir fazer tais coisas. Então, estenda o tempo um pouquinho, porque é melhor você atingir em mais tempo do que não atingir de nenhuma forma, tá? 5. Cabe na sua vida atual ou é fácil de implementar? O que eu quero dizer aqui? Que se você vai precisar ter um estilo de vida completamente diferente, que você vai precisar mudar de emprego, que você vai precisar fazer uma vida totalmente diferente, ou é uma coisa que você fala assim, tá bom, talvez é só eu deixar de usar o Instagram por 30 minutos que eu consigo fazer os 30 minutos de exercício, ou é só eu deixar de usar o Instagram 30 minutos e acordar 10 minutinhos mais cedo que eu consigo fazer os exercícios. Então, você vai entender o quanto é fácil e o quanto é difícil você iniciar o que você precisa iniciar para você chegar onde você quer. Se for muito difícil, faça um passo antes. Primeiro, tenha o objetivo de fazer aquilo caber na sua vida. E depois, o objetivo de alcançar. Para assim você conseguir realmente fazer, tá bom? Próxima parte. Depois que você revisou todos os seus objetivos com aquelas perguntas, nós vamos para uma segunda etapa, tá bom? Que beleza, você já definiu tudo e agora você vai pegar para cada objetivo também, você vai olhar um por um e você vai perguntar, para esse objetivo aqui, quais são os problemas que eu tenho na minha vida para resolver? Quais são as travas? Quais são os impedimentos? Tem pessoas que facilitam, pessoas que dificultam, sabe? O que você precisa resolver para você chegar até ali. Então, às vezes você quer uma promoção no trabalho, mas isso envolve você falar em público, ou você gravar vídeos, ou você fazer alguma coisa que não está na sua zona de conforto. Então, como que você pode fazer para, sabendo, né, que aquilo é uma trava, beleza, falar em público, gravar vídeos é uma trava para mim. Então, eu já listei ali, eu sei que para eu conseguir o meu trabalho, minha promoção, ganhar mais dinheiro, enfim, eu preciso vencer este problema. Então, você listou ali primeiro o problema. Primeiro a gente lista. Depois, o que você vai fazer para reduzir ou acabar com aquele problema. Então, com um problema de falar em público, por exemplo, como que você vai fazer? Você decide que você vai começar com turmas menores, você decide que você vai se expor na rede social, você decide que você vai fazer, tá? O que você decide fazer para acabar com aquele problema ou reduzir aquele problema ao máximo. Porque às vezes, olhando para os problemas, você vai perceber que o seu objetivo talvez não seja alcançado no tempo que você quer, tá?
você vai precisar de mais tempo, ou que você vai precisar se esforçar mais para você conseguir no mesmo tempo. E aí você vai balanceando, tá? Lembrando que o plano que você está fazendo aqui, ele não é algo escrito em pedra, você pode mudar, mas quanto melhor você fizer esse plano, com mais você olhar para as coisas que você precisa fazer, o que te impedem, quais são os problemas e tudo mais fácil é de você alcançar isso. Alcançar lá no fim do ano o que você desejou, o que você colocou aqui na sua lista. E 3, que é para você detalhar as ações que você precisa fazer para suportar as suas decisões. Né? Então, você olhou para os problemas, você tomou decisões e agora você vai colocar ações. Então, você tem um problema de falar em público, aí você decide que você vai começar com turmas menores, né, para se expor. Então, como que você vai fazer isso? Eu vou falar numa roda de amigos, vou pôr as minhas opiniões na roda de amigos. Eu vou fazer uma declaração na frente da família, eu vou conhecer pessoas novas num grupo de teatro, eu vou fazer reuniões nas quais eu vou apresentar para o meu departamento. E assim você vai vencendo a sua trava ali, no caso de falar em público. Então, conforme vai passando o tempo e você vai mudando o público também, que é importante, porque às vezes a gente é muito confortável em um público e não confortável em outro, é importante que você vai colocando ações que você possa fazer com datas, né, para você poder vencer esse medo que você tem, essa trava que você tem, enfim, o que está te atrapalhando de alcançar o que você deseja. E aí é interessante que você foque para no máximo 12 semanas. Então, não mais do que isso. Principalmente se você não está acostumado a criar um plano. Você trabalha com no máximo 12 semanas, você pode trabalhar com um mês, você pode trabalhar com 15 dias, depende de você. Porém, não mais do que 12 semanas no começo. Caso você já tenha o costume de fazer planos, você pode fazer por mais tempo. O interessante de 12 semanas também é que no final das 12 semanas, que é um trimestre, você consegue olhar para aquilo e falar: poxa, eu consegui ter um progresso. Mas olha, eu progredi, mas nem tanto, eu preciso trabalhar mais. Então, você vai rever aquele seu objetivo e falar assim: olha, eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Ou eu preciso fazer mais, né? Aumentar a intensidade do que eu faço, a frequência do que eu faço, para que eu chegue no final do ano atingindo aquilo que é muito importante que eu atinja nesse ano. Enfim, você vai conseguindo fazer revisões do seu plano para que você não deixe de atingir, ou só descubra que não atingiu lá atrás. Então, por isso que é interessante fazer por 12 semanas. E também, aqui é um detalhe você olhar para a frequência que você precisa fazer essa atividade, tá bom? Então, esses são os 3 detalhes que você vai precisar anotar em cada um dos seus objetivos já definidos, né? Ou se você precisar fazer alguma alteração, enfim, você faça, para que você tenha eles super claros para você e eles vão ficar perfeitos, porque você sabe exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer, para você chegar onde você quer. E se você não tiver ideia do que fazer, comece dando o próximo passo. O que você acha que você precisa fazer primeiro, para que aquilo fique mais fácil? Então, quando você dá um passo, o próximo passo fica mais claro. Ou então você também pode bater um papo com o ChatGPT, bater um papo com outras pessoas, para saber o que elas teriam ali de contribuição para você, de indicação para você, de atividades que você possa fazer para vencer esses problemas e atingir o objetivo que você deseja. Então, depois que você definiu tudo isso, nós vamos para o último passo, que é definir e monitorar o progresso. E como que nós vamos fazer isso? Então, tem algumas atividades que nós teremos que fazer para atingir os nossos objetivos, que elas são diárias ou muito frequentes, muitas vezes por semana, sei lá, acima de 3 vezes na semana, de 3 ou mais vezes na semana, na real. Então, essas atividades, é interessante que a gente tenha um habit tracker, né? Que a gente tenha um rastreamento, uma tabela onde a gente coloca os dias que nós fizemos. Então, ela pode ser virtual ou pode ser física. Eu gosto muito do virtual porque eu acho que fica
fácil de eu acessar em qualquer lugar. Então eu faço tudo no virtual. Muitas vezes eu escrevo a primeira parte à mão, porque eu gosto de pensar com papel, e depois eu passo para o computador para que fique fácil. Num próximo vídeo eu vou dividir com vocês o template no Notion, que eu uso o Notion para esse processo todo, que eu utilizo para escrever o meu conteúdo de planejamento do ano. E aí, se vocês quiserem, ele estará disponível à venda para que você possa adquirir e fazer o seu plano ali também. Tá bom? Então, tem a parte de hábitos, que são o que vai contar suas atividades diárias. E também tem as atividades pontuais, que são tarefas, né? Que são coisas que você vai colocar na sua agenda. Então, por exemplo, o date, que você quer manter uma sequência com o seu cônjuge, ele vai ser uma data na agenda. Por quê? Porque ele vai ser uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. A inscrição na academia, ele estará na agenda, ele não estará no seu habit tracker, né? Porque vai ser uma coisa que você vai fazer uma vez só. Agora, saber os dias que você treinou e os dias que você não treinou, isso sim estará no seu habit tracker. Saber se você seguiu a dieta, pode estar no seu habit tracker, porque é uma coisa diária. Quando você for fazer tarefas diárias, aqui é um ponto para vocês. Então, por exemplo, se você estiver medindo a sua saúde e você estiver contando o número de treinos, não coloque que você quer fazer 365 dias de treino, porque é uma coisa meio que inviável. Pode ser que você tenha médicos, pode ser que você tenha reuniões, pode ser que você tenha viagens, pode ser que aconteçam coisas maiores que vão te impedir de fazer aquele treino naquele dia. E se você fizer um dia a menos, se você perder um dia sabendo que você precisa fazer todos os dias do ano, pode ser que aquilo te desestimule e te frustre. Então você não coloca aquilo, coloca, sei lá, 90% do ano que você vai fazer. Você faz o cálculo de 365 vezes 0,90, que você vai achar quantos dias você precisa fazer de atividade, 85 ou 80, enfim. Eu gosto de colocar um número, por exemplo, 290 dias, 280 dias, porque eu sei que é uma quantidade viável na minha vida, tá? De acordo com os meus dias, com o meu dia a dia ali, com as coisas que acontecem no meu mundo. Então eu dou 75 dias onde eu posso viajar, eu posso, sei lá, querer dormir até mais tarde, dar uma descansada, enfim, eu posso não fazer atividade física e tá tudo certo. Então tenha esse cuidado na hora que você for colocar a quantidade de dias que você vai comer certo, de dias que você vai fazer treino, mas colocar, eu quero fazer treinos todos os dias, mas todos os dias quanto? Sabe? Coloque ali um número um pouco menor do que 365 dias, porque é inviável conseguir fazer exatamente os 365 dias, tá bom? A não ser que esse seja o seu trabalho. Mas é só uma forma mesmo de você não se frustrar, de você não desistir caso você perca um dia. E aí, uma vez por mês, você vai pegar esse progresso que você teve, né? Você vai pegar o seu plano e vai falar assim: atingi ou não atingi, fiz o que eu me dispus a fazer ou não fiz o que eu me dispus a fazer, o que aconteceu? Eu preciso no próximo mês fazer mais? Ou beleza, eu fiz mais do que eu tinha me proposto a fazer e eu no próximo mês posso fazer um pouco menos, caso seja necessário. Então você com isso consegue balancear ali e saber o que você precisa fazer no próximo mês ou nos próximos 2 meses para reajustar o seu plano. E isso também protege e faz com que o plano fique perfeito, né? Com que você realmente consiga alcançar o que você desenhou. E eu indico que você faça isso no primeiro dia do mês seguinte ou no último dia do mês à noite, para você realmente ter essa sensação de dias completos e do que você alcançou ou não alcançou. E agora vamos entrar na parte de superando os desafios. Então, os desafios mais comuns que as pessoas me trouxeram são a procrastinação. E a procrastinação acontece... vou falar todos primeiro, né? Então, a procrastinação, o desalinhamento com o marido e perder a motivação no meio do caminho. Olhando para a procrastinação, o que acontece? Por que a gente procrastina? Então, primeiro, porque a gente tem um problema que a gente precisa resolver. Então, por isso que eu coloquei lá para você listar os seus problemas, travas e inseguranças.
tá? Então, o que você precisa fazer para que você não tenha ou que você reduza esse problema para uma faixa onde você consiga fazer mesmo tendo ele, sabe? O prazo está factível ou é muita coisa que você colocou para fazer num curto espaço de tempo? Então, talvez você precise quebrar as atividades mais, entender mais como funciona o processo e fazer com que isso fique mais mastigável ao passar dos dias. E talvez no começo fique mais lento e depois, lá para o final do ano, você consiga agilizar, consiga correr um pouquinho mais e trazer mais resultado, tá? Uma coisa que você vai precisar avaliar. Então, a procrastinação vem do você não querer fazer uma ação. E aí é você entender o que está te travando naquela ação. Qual que é o problema? Sabe? É o seu dia a dia, a sua rotina, você não viu essa parte e aí você vai precisar reajustar, então é para isso que você vai olhar. Já o desalinhamento com o marido ou com o parceiro, primeiro, antes de qualquer coisa, de você bater um martelo no seu plano, falar, é isso que eu vou fazer. O que você precisa? Você precisa conversar. Então, você precisa, lá que você conversou do sonho, saber para onde vocês estão indo, como cada um, como individuais e como família. E depois, saber, para este ano, para onde que o seu cônjuge está indo e ele saber para onde você está indo. Por que isso? Porque isso vai fazer com que vocês olhem e falem assim, poxa, se os dois forem fazer tudo isso, a gente não vai conseguir ter a nossa família rodando. Então, o que a gente pode fazer? Quem quer abrir mão do quê? O que a gente vai fazer mais devagar, né, no caso? Ou o que eu vou deixar de fazer? Ou o que o outro vai deixar de fazer? Ou então, tá, beleza, olha, eu tenho esse projeto aqui, eu tenho data para entregar e depende lá do meu trabalho, eu não consigo rearranjar, eu tenho até o meio do ano para fazer. Você consegue dar um gás no seu projeto no próximo semestre? Então, é acordo que você vai ter que fazer, sabe? Combinados realmente. E fazer essa mesma reunião que você faz consigo para avaliação do progresso, você tem que fazer com o seu cônjuge. E compartilhando ali o que você atingiu, o que você não atingiu, o porquê, enfim, dando ali um contexto geral e o que você vai fazer, e vice-versa. E também para a questão da família, tá bom? Então, questões financeiras e tudo mais, é uma coisa que você vai precisar olhar e é interessante que você faça isso mensalmente, principalmente se você não tem o costume de fazer. E o terceiro ponto aqui que eu trouxe é o perder a motivação no meio do caminho. E a gente só perde a motivação no meio do caminho porque o motivo que a gente está fazendo, que a gente está fazendo algumas tarefas, que a gente está querendo atingir um objetivo, não está claro, não faz sentido pra gente, ou não faz mais sentido, por alguma outra mudança que a gente teve na vida, e aí pode ser porque apareceu um relacionamento, pode ser que você mudou de emprego, pode ser que você recebeu uma promoção, pode ser que você engravidou, enfim, qualquer coisa, algum objetivo perdeu a motivação. Então, ou você vai dar um novo motivo para aquele objetivo, e aí sim você vai conseguir continuar fazendo, ou você vai falar assim, beleza, isso aqui realmente perdeu a motivação, não faz sentido na minha vida mais e eu vou deixar de fazer, só que você faz isso de uma forma racional, de uma forma consciente, tá bom? Um outro ponto para você não perder a motivação é você celebrar. Então, se você falou que você ia fazer 20 dias de treino em janeiro e você fez 20 dias de treino em janeiro, celebre. Se você falou que você ia fazer 20 e fez 25, celebre. Sabe? Se você falou que ia fazer 20 e fez 18, poxa, foi muito perto. Celebre e fala assim, beleza, no próximo mês eu faço 2 a mais. E tá tudo certo, tá tudo lindo. Então, celebre o progresso. Agora, você fez muito abaixo, você reavalia, tá bom? Mas é só pra você realmente falar assim, poxa, eu estou no caminho certo e isso vai te dar motivos para continuar. E se você fez algum combinado consigo, você precisa cumprir. Ou se você colocou algum limite numa relação, ou falou, olha, eu só trabalho até aqui, depois eu não faço mais. Enfim, qualquer limite que você tenha dado, você precisa manter ele ativo. Você precisa cumprir esse limite que você deu. Então, por exemplo, se você falou, olha, quando eu tiver uma reserva de emergência de 15 mil dinheiros, eu vou marcar a minha viagem
para a Grécia, por exemplo. Então, marque a sua viagem para a Grécia. Não deixe de marcar. Ah, mas eu não sei se eu vou continuar tendo esses 15 mil quando chegar lá. É outra história. Mas você bateu os 15 mil, marque a sua viagem. Porque senão as chances são muito maiores de você não ter mais esses 15 mil do que você ter esses 15 mil. Porque você sabe que você bateu e você vai fazer a sua viagem. E outro ponto. Se você por um acaso falar, olha, eu bati os 15 mil, mas eu não vou marcar essa viagem. Por que cargas d'água você vai continuar se esforçando diariamente para você alcançar o que você se propôs, se você não cumpriu o combinado que você fez consigo mesma? Consigo mesmo. Então, não faz sentido. Mentalmente você fala assim, não vale a pena o esforço. Então, eu não me esforçarei mais. E aí que você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Então, é importante que se você falou que você vai fazer tal coisa quando você chegar em tal lugar, fazer, tá bom? E se você falou, olha, eu trabalho até aqui, depois eu não trabalho mais, faça. Ou então revise, tá? Coloque um novo combinado na sua cabeça e tenha bem claro os motivos da mudança, porque aí fica mais fácil de você continuar seguindo. E eu quero te perguntar, para finalizar, qual você acha que seria o seu maior obstáculo para atingir os seus objetivos? E é isso que eu quero que você me responda aqui nos comentários. Se você tiver mais alguma pergunta, também, por favor, deixe aqui nos comentários que eu vou respondendo assim que elas forem chegando. E também, se você quiser, você pode conectar comigo lá no Instagram, carolina.freiner, que será muito bem-vindo e nós vamos conversar bastante. Não perca o próximo vídeo, que vai ser sobre o template do Notion, onde eu faço o meu plano perfeito. E você vai ter acesso a ele, caso você queira, com o link que estará disponível para compra. Tá bom? Beijo e até lá!